Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, meus irmãos. Então, eu gostaria de falar sobre a visão de um protestante em relação aos católicos. Assim, eu já sem ofensa, tá? A intenção aqui não é ofender nenhum católico de maneira alguma. Já gostaria de deixar claro isso. Só mais uma coisinha, essa parte aqui, essa band-aid aqui foi um acidente de serviço, eu estou bem, tá tudo bem, tá bom? Só para ninguém ficar assim preocupado. Então, continuando o assunto. Nós, os protestantes, somos assim, na grande maioria, somos preocupados bastante com a santidade. Então assim, começando por mim mesmo. Eu nasci na Assembleia de Deus, né? Desde criança, então a Assembleia de Deus, como vocês sabem, é pentecostal. Então, nós, os pentecostais, nos preocupamos muito, muito com a santidade. Então, a gente exagera um bocado mesmo. Agora que dá uma melhoradinha, mas antes não podia pintar o cabelo, podia cortar o cabelo, não podia pintar as unhas, não podia nada. O homem não podia usar short, não podia assistir TV, etc, entendeu? Então, sim, a gente tem esse pensamento com a santidade muito forte, né? Nós somos igual Lutero, que dizia que tinha que pecar, que tudo bem se pecou, tudo bem que uma vez salvo, para sempre salvo, e tá tudo bem. Ou o Calvino, que acha que também, naquele exagero dele de dizer que predestinados, quem foi predestinado a ser salvo vai ser salvo para sempre, quem não foi vai para o inferno. Então, qual é o sentido de Jesus ter vindo se já está tudo resolvido? Porque não faz sentido, né? A doutrina calvinista. Me perdoe, meus irmãos calvinistas, mas para mim não faz sentido não, tá? Mas não muda o fato de que eu os tenho como meus irmãos, porque afinal somos o corpo de Cristo, certo? A gente tem que parar, mas não, a igreja, só há salvação na Igreja Católica. Olha, eu vejo a Igreja Católica como Igreja de Cristo, de fato, que Jesus fundou. E todos os outros protestantes, apesar de sua rebeldia, continuam fazendo parte dela. Por quê? Porque imagine você, um corpo, vamos supor que ele vai lá vamos supor, uma pessoa, sem querer, ela acaba desligando o braço. Assim, né? E ela tem que ir pro médico, então ela vai ter que pôr um gesso até aquilo se ligar. Aí vai ter que colocar lá, entendeu? E é isso aí que acontece com os protestantes e os católicos. É basicamente isso, braço desligado do corpo, certo? Mas que o Espírito Santo vai, com o tempo, reunir de volta. Porém, é preciso entender que não é como antigamente, que os católicos falavam: isso é o dogma e todos os outros vão concordar com o dogma e tudo ok. Aí tem que entender esse lado também, entendeu? Mas é importante aqui a gente entender que somos o corpo de Cristo e somos um ligado ao outro, independente do que tenha acontecido. O Senhor Jesus não vai ver essas coisas diferentes, ele não vai ver. Não vai ver, não espere que Cristo veja o corpo dele diferente do que sempre foi. Certo? Mas continuando falando sobre a visão de uma protestante em relação aos católicos. Então, eu nasci, né, no protestantismo, tudo, como eu falei, nos preocupamos muito com a santidade, a gente não se declara santos, porém buscamos a santidade muito. Os pentecostais, a grande maioria dos protestantes é assim. Concorde vocês ou não, mas é fato que sim. Certo? E sim, é aí que acontece. Qual é a visão que eu tenho dos católicos? Pouca piedade, pouco catolicismo de fato, na sua vivência, na prática. Sabe, do que eu escuto dos católicos que são mais comum hoje em dia, que eles estão falando, ensinando os outros católicos, de que o que é o catolicismo em si, que é a busca pela santidade, castidade, tudo isso. Pois então, é complicado. E assim, em relação à piedade, eu vejo pouquíssima em relação aos católicos. Os católicos são extremamente carnais, então para eles o paraíso é aqui na terra, parece, porque a maioria parece que entende assim.
E muitos você se assusta também, nós os protestantes, entendeu? Porque para nós, idolatrar qualquer outra coisa que não seja Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo é pior que um pecado mortal, e de fato é, né? Então a gente fica assustado, fica com medo de ver certas situações com católicos, tipo, ele faz lá a intercessão ao santo e atribui ao santo o milagre, como se o santo tivesse feito o milagre. E fica adorando o santo e você não vê mencionando Cristo na boca do católico. Sem contar que tem católico que parece que santo só tem que ser o santo que ele venera, porque ele mesmo não tá nem um pouco preocupado em ser santo. E aí é que deixa mais assustado ainda. Pra nós sim, sabe? De fato, tem católicos que se ele não disser que ele é católico, você não imaginaria, porque ele tá assim, tipo, de mãos dadas com o mundo, age como todo mundo. Na boca do católico você só vê palavras torpes. E do intuito duplo sentido, sexual, entende? A pessoa preocupada com a quaresma, extremamente preocupada em fazer a procissão, faz a quaresma, faz a procissão, mas ao mesmo tempo ela está em fornicação, ela está em adultério, na boca dela só sai pornografia. E assim, que nem, no mesmo tempo que ela guardou a quaresma, ela diz pique, parabenizando alguém no aniversário, em duplo sentido, se é que você me entendeu, naquela outra palavra parecida. Então assim, se você for olhar para a história católica e ver esses católicos, você fica assim, aí você chega na igreja, aí o pastor vai dizer, os católicos são hereges, os católicos são idólatras, são mundanos. Você vai discordar? Se você, católico, você discordaria? Porque eu não. Não vou dizer para você que nós, os protestantes, somos santos, que também não tenha isso no meio protestante. Tem muito. Mas é muito, em uma escala assim, digamos, bem menor, se comparado aos católicos. Talvez porque eles foram atingidos pela teologia da libertinagem ou da libertação, talvez, ou a falta de padre, não sei. Não tiveram muitas instruções, não tiveram condição de ler a Bíblia muito mais que nós. Porque, de uma certa forma, não houve orientação nesse sentido para eles, né? Porque tinha padre, antigamente, que falava que se o católico lê a Bíblia, ele está indo contra a igreja católica. Tinha isso. Aí você escutar isso, você fica assustado. Se o católico não pode ler a Bíblia? Não, entendeu? E sim, a maioria não lê mesmo. E aí você vai comentar qualquer assunto bíblico, a pessoa não consegue responder o mais simples possível. Aí você fica assustado mais ainda, entende? Que esse é o exemplo que os católicos passam para nós, os protestantes, entende? Esse é complicado. Então, assim, é isso que eu queria dizer. Não se ofenda, sem ofensa, por favor. Que às vezes é bom você medir em que nível é e qual é a visão nossa protestante em relação a vocês. Entende? Eu não sou perfeita, é fato que tem muita gente errada no meio evangélico, exageradamente exagerado e às vezes também mundano. Tá tendo muito mundanismo também no meio evangélico. Isso tá também deixando a gente muito ruim. Não sou perfeita, é óbvio. Nós também temos casos de divórcios variados dentro da igreja e casamento de novo e tal. Mas assim, existe aquela pessoa, eu erro, mas eu quero ir pro céu, eu vou buscar, eu vou melhorar. Eu erro, mas eu caí, mas tô levantando de novo pela graça do Senhor, eu vou continuar. Existe esse propósito no meio evangélico, sabe? E tem aquele outro que vai puxar o pé do outro irmão e falar assim, irmão, acorda, esse não é o caminho, venha de novo para Cristo. E existe muito esse intuito da parte, por isso que às vezes os evangélicos brigam demais também. Claro que às vezes é exagerado, que eu não acho que também tem que ser assim, né? Mas enfim, é isso aí, meus irmãos. Deus abençoe. Numa outra cidade, que eu não vou falar onde, no estado da Bahia, sei de um casal que era linha de frente da pastoral da família. A mulher rezou 10 anos para o marido dela parar de beber.
Ela saiu de casa, chamou 2 agentes da praça familiar para ir aconselhar ele a largar a bebida. Quando ela voltou, os 3 estavam chapados dentro da casa dela, a ponto de não saber nem quem era o marido dela. Essa senhora e o marido dela foram para a igreja Assembleia de Deus. O primeiro dia que eles colocou o pé na Assembleia, ele escutou o pastor sentando o pau na bebida, coisa que o marido nunca ouviu na igreja católica. E aquele marido me disse: eu sou evangélico porque foi lá que eu parei de beber, porque eu nunca vi uma pregação contra a bebida na igreja católica. Isso é uma vergonha para nós. Essa que é a verdade. Outra coisa, eu gosto sempre de dizer, infelizmente, aí a gente tem que ser bem direto e bem reto com vocês, tá? Quando a gente fala do estrago do álcool, volta a te falar. Se você diz que bebe a sua cervejinha equilibradamente e você está apelando que você é um cachaceiro desequilibradamente, porque senão você não estaria apelando sobre isso, tá? E aí tem uma coisa importante. Eu não preciso beber para ser feliz. Eu não preciso beber para afogar minhas mágoas. Felicidade não é escola, felicidade é Jesus. Eu não afogo mágoa na água ardente, eu afogo elas na água viva do Espírito Santo. E, meu querido, se a escola é a cerveja que desce redonda, eu prefiro subir quadrado para o céu que descer redondo para o inferno. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!